Boa noite, queridos. Eu quero orar neste momento. Pai, em nome de Jesus, Senhor, me coloco aqui nas tuas mãos, ó Deus, reconhecendo, Pai, que de mim mesmo, Pai, eu nada tenho, Senhor, e te pedindo, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, Senhor, que tu venha me usar, Senhor Deus, como instrumento nas tuas mãos. Senhor Deus, que tu venha, Senhor, nos ensinar, Senhor, mais de ti nesta noite. Tenha liberdade, que nada venha impedir, Senhor Deus, a tua vontade, o teu querer, Pai. Em nome de Jesus, é a oração que eu te faço, Deus, e te agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém. Queridos, é dificultoso. Eu tive que parar 2 vezes o vídeo, porque estava sem memória no meu celular. Muitos vídeos, muitas coisas que a gente está recebendo. Mas estamos aqui para falar sobre sabedoria, algo tão necessário nesses dias. Algo que nós precisamos buscar diante de tantas as informações, tantas coisas que chegam até nós, para que a gente venha aprender a utilizar as ferramentas que Deus tem nos dado, que Deus tem nos concedido, a sabermos o tempo do Senhor, sabemos reconhecer o tempo do Senhor. Salomão, ele diz que há tempo para todas as coisas. Salomão, nós sabemos que ele foi um homem que antes de ser levantado como rei, já havia uma promessa sobre ele, e Deus chega para ele e pergunta: Salomão, o que você quer? E o Salomão, ele diz: Senhor, eu quero que o Senhor me dê sabedoria para governar esta nação. E Deus, ele concedeu sabedoria a Salomão. E Deus honrou aquela sabedoria por Salomão ter pedido sabedoria. Com a sabedoria veio a honra, veio a glória, veio o poder sobre aquele reino, sobre a vida daquele homem. Mas aquele homem, por muito conhecimento, por muita sabedoria, aquele homem, ele acabou caindo. Então, assim, nós não devemos, isso traz pra gente que nós não devemos nos estribar, nos firmarmos no nosso próprio conhecimento, na nossa própria sabedoria. Há uma diferença entre sabedoria e conhecimento. Sabedoria é um dom, e esse dom, ele pode ser natural. Há pessoas que já nascem com o dom de sabedoria, e também algo espiritual, é um dom espiritual, a qual o Tiago, ele vai dizer que nós podemos pedir, que Deus nos dá. Se você pedir a Deus, se você acha que você não tem sabedoria, Tiago vai dizer: peça que Deus vai te dar, porque Deus é aquele que dá liberalmente. Deus, ele não retém. Amém? Então, conhecimento é diferente de sabedoria. Conhecimento, muitos têm conhecimento, mas não têm sabedoria. E muitos que têm sabedoria não têm o conhecimento. Então, debaixo dessa palavra, nós podemos ver, através do livro de Provérbios, Salomão, ainda em Salomão, no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 7, vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Princípio é início. Então, a sabedoria, ela precisa se iniciar, ela precisa ter o início dela no temor do Senhor. Eu sei que o tema não é o temor, mas o temor do Senhor é algo que tem falado muito comigo de diversas maneiras desde o início dessa quarentena, quarentena, querido. Estou um pouquinho nervosa, porque eu já iniciei e já parei diversas vezes esse vídeo. Deus sabe o quanto é difícil, A gente está aqui porque a gente sabe que é algo espiritual, mas a carne nossa, tenta lutar ali. E as coisas também que acontecem também, como eu falei para vocês, minha memória que tá aqui toda hora pifando, parando, e o vídeo acaba cortando. Mas vamos lá. O temor fala de zelo, fala de cuidado, fala de ciúme. Tem pessoas que falam assim: o temor do Senhor. Ai, olha, Deus é um Deus, a gente tem que temer a Ele.
gente tem que obedecer a Deus. Se a gente nunca obedecer a Deus, Deus vem e nos castiga, Deus nos disciplina, Deus não nos abençoa e coloca aquilo como um fardo, coloca aquilo como uma obrigação. E nós sabemos que não é dessa maneira o nosso relacionamento com Deus. Vou beber aqui um pouquinho d'água. Não é dessa maneira, né? Porque se fosse assim, vamos pensar aqui. Se Deus, ele é o Criador, foi Deus quem nos criou. Para que Deus ia criar o homem com o poder de escolher estar com ele ou não? Servir a ele ou não? Amar a ele ou não? Para quê que Deus faria isso? Deus nos colocou, tudo que Deus fez foi perfeito, tudo que Deus faz é perfeito, é bom, é agradável. Então Deus nos fez dessa maneira para que nós escolhêssemos estar com Ele. Então Deus quer que a gente esteja com Ele pela nossa vontade, a nossa escolha. E o temor do Senhor fala dessa escolha, que é a escolha por amor, em amor, querido, em amor. Então, o temor do Senhor nada mais é do que o zelo, o ciúme do Senhor, é o carinho do Senhor, aquilo que Deus faz, que coloca como muro e antimuro para nos guardar. Então, Deus não faz as coisas, não é para nos disciplinar, não é para que nos mantermos aprisionados, não. Deus, tudo isso, né? É para quê? Porque Deus sabe que se nós seguirmos por caminhos diferentes da vontade dele, serão caminhos de morte, serão caminhos que vão trazer dano para a nossa vida. E Deus, ele nos ama a tal ponto que ele tem esse zelo, não é carinho não, é o zelo. O zelo é o temor do Senhor, é o ciúme do Senhor. Não é, não, é isso mesmo, é o ciúme. Deus tem ciúme, Deus é um Deus zeloso. A palavra de Deus vai dizer que um dos atributos de Deus é o zelo. Deus é um Deus zeloso, querido. E Deus tem zelo, Deus tem cuidado. Deus nos fez para termos relacionamento, para nos relacionarmos com Ele. Esse relacionamento em amor, em conhecimento. Como que eu vou servir a Deus em amor? Como que eu vou amar algo que eu não conheço de fato e de verdade? Peraí, eu vou conhecer, eu vou experimentar, eu vou provar e eu vou amar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o temor do Senhor é o cuidado, é o zelo de Deus. E é esse temor do Senhor, é ali que se inicia a sabedoria. O temor do Senhor é o princípio. O início da sabedoria, ela precisa se iniciar no temor do Senhor. E esse temor vem acompanhado de honra. Honra, uma vez eu falando com a minha filha, não é algo que eu faço para mostrar que eu obedeço, que eu gosto e faço somente na frente, mas honra é aquilo que eu carrego comigo, independente de onde eu esteja, do que eu faça, né? O filho, né? Obedecer, honrar o pai e a mãe, só lá na frente, quando tá diante dele ali, ai pai, bênção pai, pai eu te amo, né? E quando não está à frente dos pais, olha, meu pai é insuportável, minha mãe é assim, minha mãe é assado. Isso não é honrar. Então, a sabedoria Deus nos dá, né, para nós honrarmos a Deus. Porque Deus, ele honra quem a ele dá honra. Deus honra a quem a ele dá honra. Salomão,
o homem a qual para reinar pediu a Deus sabedoria para governar uma nação e essa sabedoria veio acompanhada de tantas bênçãos, de tantas riquezas, de tantas honras, de tantas glórias, se corrompeu, se deixou levar. Chega uma hora que a gente acha assim, se eu tenho, é meu. Só que se nós precisamos reconhecer que foi Deus quem nos deu. A honra, a primazia precisa ser sempre dele, precisa ser sempre do Senhor. A sabedoria, eu vou ler aqui para vocês, peço para vocês abrirem, vamos abrir aqui no livro de Tiago. Eu não quero estender muito. No Tiago, capítulo 3, versículo 13, vai falar 2 tipos de sabedoria. Então, nós sabemos que a sabedoria ela é diferente de conhecimento. Nós sabemos que existe a sabedoria natural, certo? A sabedoria natural, ela é um dom natural. As pessoas já nascem com esse dom. E a sabedoria que vem do alto. Tiago, ele vai dizer que se nós temos falta de sabedoria, nós podemos pedir a Deus, que Deus nos dá liberalmente. Então, existe a sabedoria natural e a sabedoria espiritual. Só que, no meio dessas do natural e do espiritual, eu só quero abrir um parênteses aqui, antes de nós lermos Tiago 3, a partir do versículo 13, para nós, tá? O natural perece. O natural é limitado. Tudo que nós vemos, tudo que nós sabemos, viemos a ter no natural é perecível. Tudo vai passar. Mas no espiritual permanece. É para sempre. Todas as coisas para acontecerem no natural, as primeiras ocorrem no espiritual. Então, na verdade, o que comanda tudo que nós vemos aqui, à nossa volta, é o espiritual. Então, na verdade, o que tem maior importância é o espiritual. Ok? Não vamos entrar mais em detalhes, né? Por causa do tempo que eu já estou vendo aqui, eu começo a rodar ali o reloginho, começo a ficar nervosa, mas vamos lá. Tiago, capítulo 3, versículo 13, vai dizer assim, ó: quem entre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Quem entre vós é sábio e entendido? É uma pergunta. Mostre pelo seu bom procedimento as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes em vosso coração amarga inveja e sentimento faccioso, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Pois onde há inveja e sentimentos facciosos, aí há confusão e toda obra má. Versículo 17 vai dizer assim, ó: mas a sabedoria que vem do alto. Então, se a sabedoria que vem do alto, ela não é natural, é a sabedoria espiritual. A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se em paz para os que promovem a paz. Somente até aqui. Então, nós vemos que há a sabedoria natural e a sabedoria do alto. A natural, porque nós sabemos que nós vivemos no mundo, e o mundo que nós vivemos, né, existe um príncipe a qual governa, que é o príncipe do engano, que vem trazer mentira, divisão, dissensões. E esse é o nosso mundo natural a qual nós vivemos. Mas existe o espiritual,
que o Senhor nos chama, que o Senhor, aleluia, quer trazer para o natural. Mas para isso precisa começar de dentro para fora. Toda obra que nós sabemos disso, né? Que Deus começa, ela começa de dentro para fora. Salomão, ele vai dizer aqui no livro de Provérbios, capítulo 2, versículo 10, vai dizer assim, ó: porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será suave à tua alma. A sabedoria, ela entrará no teu coração. Coração, quando nós vemos aqui no Antigo Testamento, nós ouvimos muito essa palavra coração no Antigo Testamento. Coração não é o que nós chamamos aquele, né? Coraçãozinho, não. Né? O centro das nossas emoções. Né? Porque as nossas emoções, elas não que elas não sejam boas, mas nós sabemos que as nossas emoções estão sob a influência da nossa carne, nossa natureza. Então, esse coração aqui, na verdade, é o centro do nosso ser. Nós somos um homem espiritual, nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Então, nós somos um ser espiritual. Então, quando fala aqui coração, na verdade, é o centro, é o âmago do nosso ser. É no nosso espírito. Nosso espírito que antes estava morto. Morto não é morreu, não. O morto é que estava sem Deus. Tudo que quando fala que é morto é separado de Deus, porque Deus, ele é vida. Então, quando o nosso espírito estava separado de Deus, ele estava morto. Jesus veio quando nós, aleluia, recebemos a vida de Cristo em nós. O nosso espírito, ele é vivificado. Então, nós passamos a ter uma vida no espírito. E essa vida no espírito, ela precisa ser exercitada. A nossa alma, ela precisa ser transformada através da nossa santificação. Mas o nosso espírito, ele precisa ser exercitado. Nicodemos, quando foi a Jesus, ele falou: Senhor, o que é preciso para ter a vida eterna? Jesus falou: necessário é nascer de novo. Como um homem velho pode entrar dentro do ventre da sua mãe, nascer de novo, bababá, bababá, babá. E Jesus falou que nascido da carne é carne, que nascido do espírito é espírito. Então nós recebemos um novo nascimento no espírito. E como nascido no espírito, esse espírito, ele precisa crescer, ele precisa se desenvolver. A palavra de Deus vai dizer que o espírito está pronto, certo? Então, está pronto, mas nós precisamos nos fortalecer, nos exercitar espiritualmente. E como que nós nos exercitamos espiritualmente? É buscando do Senhor através da sabedoria. A sabedoria, vamos colocar aqui, a fé, né? A fé é algo que a gente não vê, não é isso? Mas que nós sabemos que é necessária para a gente nos achegar a Deus. E essa fé, ela é necessária para nós recebermos de Deus essa sabedoria, porque a sabedoria, conforme nós estamos falando aqui, é a sabedoria do alto, porque até a sabedoria como um dom, diferente de conhecimento, mesmo natural, como nós lemos aqui em Tiago, essa sabedoria, ela pode nos corromper, ela pode nos fazer querer nos gloriar sobre nós mesmos, causar divisão. E essa sabedoria, mesmo sendo um dom no natural, ela é limitada. Hoje habita em nós, né,
ainda ainda habita o pecado. Nós lutamos contra o pecado. Então, assim, o que eu quero trazer nessa noite para nós, igreja, né, a todos que estão ouvindo, é buscar essa sabedoria do Senhor que vem do alto. É buscar a Deus, pedir. Tiago lhe diz, se você acha que você não tem, peça a Deus. Paulo, em Coríntios, ele vai dizer que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. Então, muitas das vezes, a nossa sabedoria não vai trazer de imediato para a gente honra, glória, reconhecimento. Porque as coisas naturais, elas se discernem naturalmente, mas as espirituais se discernem espiritualmente. A palavra de Deus diz que aquilo que o Senhor está fazendo, né? João 13 vai falar, nós não sabemos, no momento a gente não entende, mas nós saberemos lá na frente. Então, a sabedoria do alto, ela requer da fé, ela requer fé. Né? Ela requer intimidade com Deus, buscar do Senhor. Eu falei no início eu falei cedo sobre isso, porque são muitas coisas que estão vindo, porque o conhecimento é vasto, é infinito, né? Tá aí ao alcance de todos. E o que impera nesse mundo hoje, queridos, é o engano, é o certo de engano. E esse engano, ele vem para deturpar. Muitas das vezes, nós principalmente nós mulheres, vamos nos colocar assim, né? Porque somos a maioria, né? E nós temos o conhecimento, temos até a sabedoria, mas nós precisamos da orientação de Deus, nós precisamos estar em Deus para saber utilizar. Porque muitas das vezes o conhecimento, a sabedoria que nós temos, ela pode se tornar fatal. Eu sei que o meu filho ou o meu esposo está indo por um caminho que não é um caminho que vai trazer benefício, que vai trazer bênção. Então, eu como mulher sábia, como mulher edificadora, eu vou o quê? Eu vou procurar aconselhar, vou procurar falar. Mas a palavra que eu falar, na forma que eu falar, ela pode, ao invés de trazer bênção, né, precipitar mais ainda o nosso filho ou o nosso esposo ao caminho que ele estava seguindo, né? Por quê? Porque muitas das vezes nós temos o conhecimento, nós somos sábios, né? Mas não buscamos em Deus a forma correta e o tempo correto, né? A forma e o tempo correto de trazer aquele conhecimento, aquela sabedoria. Então, até para nós utilizarmos a sabedoria, como nós falamos aqui no início, Salomão ele obteve a sabedoria de Deus, a sabedoria do alto. A Bíblia não relata se ele já tinha esse dom natural, mas nós temos a certeza que ele recebeu uma sabedoria do alto. Só que até a sabedoria do alto, para ele, no final, não foi proveitosa. Então, nós recebemos de Deus, se nós recebemos de Deus, nós temos que permanecer em Deus. Porque até aquilo que nós recebemos de Deus, longe de Deus, pode se tornar em mal para a gente, para nós. Eu quero, assim, nesse momento, sabe, querido, eu não quero falar mais, mas eu quero orar por você, eu quero orar por mim.
Porque não é o muito falar, nós sabemos que existe essa sabedoria, e que essa sabedoria ela vem de Deus, e que nós temos que pedir a Deus, e que nós temos que permanecer em Deus. Porque da mesma forma que o temor do Senhor, o princípio da sabedoria, da mesma forma que ela se inicia no Senhor, ela tem que terminar no Senhor. Amém? Eu convido você a fechar os seus olhos agora. Nós vamos orar em nome de Jesus. Pai, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, eu te peço, Senhor, que aonde chegar este vídeo, Senhor, ó Deus, tu venha encher, Senhor, este homem, esta mulher, de graça, de sabedoria, Senhor. Não a sabedoria natural, terrena, Senhor, mas a sabedoria, Pai, do alto. Senhor Deus, e que o teu Santo Espírito, Pai, ó Deus, seja, Pai, o instrutor dessa vida que está ouvindo, que está recebendo, Pai, nesta noite, Senhor. Deus, que nós não venhamos a nos desligar, Senhor, mas que nós venhamos a estar ligados em Ti, Senhor, porque é em Ti, Senhor, que está a vida, Pai. Senhor, que aquilo que Tu nos deste, Pai, Senhor, não venha a ser de proveito nosso, Pai, porque a honra é Tua, a glória é Tua, o poder é Seu, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, nos ensina, Senhor, nos ensina, ó Deus, neste tempo, Pai. Nos ensina, Senhor. Nos dê, Senhor Deus, sabedoria, Pai, não além daquilo que nós devemos saber, Senhor, mas nos dê na medida certa, Senhor, para aquilo a qual, Senhor, Tu tem para utilizar neste tempo, Senhor, através de nós e em nós, Pai. Senhor, eu abençoo cada um dos Teus filhos e das Tuas filhas nesta noite, Pai. Ó Deus, ser o Senhor presente, ser o Deus presente, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Dando ao Teu filho, à Tua filha, Pai, esta sabedoria, Pai. Nos dando, Senhor, esta sabedoria, Pai. Porque sabes que também preciso, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Um abraço, querido.